Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a questão para os mercados de combustíveis, podemos dizer assim, que também, é claro, tem influência sobre o agronegócio, principalmente quando a gente fala em termos de setor sucroenergético. E é claro que a gente tem agora uma pauta importante porque há a informação de que mesmo com os recentes cortes de preço da gasolina, o preço aqui no Brasil ainda segue mais alto do que no exterior. Para a gente entender esse cenário, para trazer mais informações sobre isso, eu converso agora ao vivo com Sérgio Araújo, que é presidente executivo da ABICOM, a ABICOM que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Sérgio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Jonatas. Eu estou sempre à disposição de vocês aí para a gente conversar desse tema que é tão relevante e importante para o esclarecimento da sociedade como um todo. Sim. Bom, Sérgio, nós vimos aí, né, o preço do petróleo recuando, né, nos últimos meses e a Petrobras fez, né, se eu não me engano, 2 cortes de preços da gasolina, também depois fez do diesel aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente tem relacionado ao combustível de aviação, né? E os preços baixaram. A gente também tem aquela outra questão envolvendo o ICMS, né, cobrado pelos estados, né? Então também houve uma baixa relacionada aos combustíveis nesse sentido. Só que ainda assim, ao que me parece, os preços ainda seguem mais altos aqui no Brasil do que no exterior, é isso? É importante, Jonatas, a tua informação está correta pela apuração que a ABICOM faz. A ABICOM apura os valores que estão sendo negociados da gasolina e do óleo diesel no mercado internacional, né? Agrega a esses valores os custos logísticos para internar ou para trazer esse produto para os portos do Brasil e compara esses custos, né, o que nós chamamos de paridade de importação, que é diferente para cada um dos polos, com os preços praticados pela Petrobras. Então, considerando essas informações, pelo levantamento, pela abertura do dia de hoje, que está publicado inclusive no nosso site, aponta aí que o preço da Petrobras médio nos pontos analisados está em torno de 22 centavos por litro acima da paridade. Isso dá em torno aí de 7% de preço acima da paridade. No entanto, Jonatas, é importante esclarecer que essa paridade é uma indicação, em função, como falei, das cotações obtidas pelos nossos associados, mas é um mercado que tem uma volatilidade muito elevada, muito elevada. Então, na abertura do dia, a gente estava aí com 22 centavos acima, mas ao longo do dia, isso pode ter, pode não, certamente mudou. Né? Não sei te dizer precisamente quanto estaria nesse momento, mas olhando aqui a tela um pouco antes da gente começar a conversar, agora são 15 horas e 40 minutos, mas há uns 5 minutos atrás, a gasolina no mercado internacional estava subindo aí 0,86%. Então, essa diferença ela muda a todo instante. Isso é importante colocar também para vocês. Sim. Ô Sérgio, quando a gente fala em termos de outros combustíveis, como por exemplo o diesel, essa paridade segue também mais favorável à importação? Não, no caso do óleo diesel, a gente tem uma situação diferente da gasolina. Certo. O óleo diesel, o preço praticado no mercado internacional, no mercado nacional pela Petrobras, ele está em torno de 26 centavos na média, né, considerando os mesmos portos que a gente faz análise para a gasolina, a gente faz também para o óleo diesel, e na média está 26 centavos abaixo, né, que dá em torno de 5%. Então, da mesma forma, também tem uma volatilidade muito alta. Essa diferença, seguramente, agora, né, às 15 horas e 40, sem dúvida já é maior do que os 26 centavos, uma vez que o diesel no mercado internacional está subindo um pouco mais do que 1%. Então, mas é uma situação, respondendo a sua pergunta, oposta, ou seja, a gasolina, a Petrobras está com o preço acima da paridade internacional, teoricamente, com uma possibilidade
de oferecer uma redução no preço, mas no caso do óleo diesel, ela está com preço abaixo da paridade, teoricamente com potencial anúncio de elevação de preço. Certo, excelente, Sérgio. Quando a gente fala em termos de importação, exportação e como você muito bem diz, é por isso que os preços variam, é importante a gente explicar, né? Depende do câmbio, depende da variação do petróleo no cenário internacional, então são muitas variáveis que impactam realmente esse cenário, né? Mas é importante a gente trazer todo esse posicionamento. E eu aproveito para te perguntar que a gente sabe que a Petrobras ela não costuma, né, na verdade, fazer mudanças de preços momentâneas, né? Ela até espera um tempo maior para que faça as atualizações. Quando a gente teve depois dessa última, né, a anterior, a gente teve bom tempo sem a Petrobras fazer reajuste de preço para baixo, né? E houve então esses dois reajustes. Queria te perguntar, olhando o cenário da gasolina, a gente ainda vê margem para novos cortes caso as cotações internacionais do petróleo e do câmbio sofram oscilações? O que você vê, Sérgio? Jonas, eu vejo o seguinte: neste momento, né, considerando o dia de hoje, eu acho que ainda não é uma defasagem suficiente para um anúncio de uma nova redução do preço, não, exatamente em função dessa elevadíssima volatilidade. No Certo. entanto, na nossa visão, a gente entende que existe uma possibilidade da gasolina no mercado internacional continuar com o movimento de queda, permitindo sim no futuro, não sei em quantos dias, mas a gente precisa acompanhar isso diariamente. Mas eu diria que existe essa possibilidade de médio, curto prazo aí, de novas reduções de preço na gasolina, diferente do óleo diesel. Né? O viés de preço do óleo diesel no mercado internacional é de subida. Tá? Então, hoje, o preço do diesel praticado pela Petrobras já está abaixo da paridade, e tudo indica, se você olhar todas as informações que nos chegam do mercado internacional, com uma expectativa de elevação de demanda, com restrições na oferta, né? Então, tudo indica que o óleo diesel deverá ter elevação de preço, né, em função disso, né, de redução da oferta e de elevação de demanda, fazendo com que essa defasagem aumente ainda mais do que já está hoje. Então, a tendência é de que a Petrobras precise anunciar aumento no preço do diesel e possibilidade de anúncio de redução de preço na gasolina. Essa é a nossa visão hoje. Perfeito. Queria te perguntar também, Sérgio, já que estamos falando aqui, né, em um site de agronegócio, quando a gente fala em termos de combustíveis, né, falamos sobre consumidores de um modo geral, né? Nós pegamos os carros, nos movimentamos, no caso do diesel, né, um importante insumo para as atividades agropecuárias diversas, né? Você abastece ali o caminhão, o trator, você também fica de alguma forma dependente das oscilações do petróleo para os fertilizantes. Então, realmente há uma influência muito grande, né, no agronegócio, mas nós como consumidores também temos atenção a todo esse cenário de combustíveis, que foi até um ponto importante relacionado à inflação, né, no Brasil nos últimos tempos. Mas eu levanto isso para te perguntar em relação ao impacto dessas movimentações de preço por parte da Petrobras, no caso dos fósseis, com impacto para os biocombustíveis, né, que a gente sabe que estão sendo considerados pelo mundo cada vez mais numa matriz energética mais sustentável, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, a sua pergunta é muito importante, Jonatas. Eu acho que esse tema deve estar em permanente debate. O mundo inteiro, né, está fazendo um esforço muito grande pela transição energética, de forma a descarbonizar aí a nossa matriz de energia, trazendo um maior consumo de produtos mais amigos do ambiente, vamos dizer assim, aqueles que emitem menor quantidade de gases de efeito estufa. E o Brasil, em especial, tem a felicidade aí de já ter um programa do etanol bastante desenvolvido, com diversos carros aí com motores com tecnologia flex. Tem também, no caso dos motores de ciclo diesel, né, a possibilidade de uso do biodiesel. Então, é muito importante
que, de fato, os produtores de combustíveis fósseis, em especial a Petrobras, que ainda é um agente dominante, com uma participação muito relevante no nosso mercado, né, de que ela mantenha, de fato, os preços alinhados aos preços do mercado, como devido para todas as commodities, de forma que não sejam praticados preços artificiais que poderiam inibir ou dificultar ou até inviabilizar essa transição energética. Então, no caso especificamente da gasolina, né, a Petrobras precisa estar com seus preços alinhados realmente, não deve fazer como fez, eu diria, aí no início desse ano, que praticou aí preços muito abaixo da paridade, inviabilizando ou dificultando para que o etanol hidratado ocupasse o mercado que lhe é devido, né? Então, na situação atual, em que, como falei, a Petrobras está com o preço levemente acima da paridade, é natural que ela guarde um pouco mais essa estabilização de preço para que não faça redução e depois tenha que imediatamente anunciar aumento para que o seu preço não fique artificial e não pressione indevidamente a precificação do etanol. Perfeito, Sérgio. Para a gente finalizar, queria que você falasse para a gente sobre o cenário de importação aqui no Brasil, para trazer as perspectivas também, né? A gente tem aí nos últimos meses acompanhado o mercado de combustíveis bastante movimentado, inclusive, né, várias informações aí repercutindo, possibilidade de aumento da mistura do biodiesel no diesel, falei em relação ao ICMS cobrado pelos estados, tivemos também leis relacionadas ao etanol para manter a competitividade sobre os combustíveis fósseis, né? Muitas informações aí, queria que você resumisse para a gente então as perspectivas, como que você vê o cenário de importações por parte aí, na visão, né, da ABICOM. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante colocar, Jonatas, é de que o governo conseguiu dar um passo muito grande, muito importante no sentido de melhorar o aspecto tributário, o aspecto fiscal dos combustíveis, né? Essa redução da alíquota de CMS foi muito boa, ela está trazendo aí, infelizmente ainda não temos alíquotas iguais em todos os estados, mas já é um esforço muito grande para essa equalização, né? Esperamos aí que a monofasia, que já foi discutida em projetos de leis, né, e até já teve avanços tanto na Câmara quanto no Senado, que a gente consiga em curto prazo aí ter a monofasia. Com isso permite uma otimização de custos logísticos, permite também uma maior competitividade e reduz substancialmente o incentivo aí a práticas não, eu diria assim, a práticas não recomendáveis aí são inibidas quando a gente reduz as alíquotas os impostos, principalmente do ICMS, né, e quando a gente tem alíquotas iguais em todos os estados e que ela é cobrada em valor, né, ad rem, em reais por litro e não em percentual. Então, nós esperamos que avance aí esse projeto de monofasia com o modelo ad rem. Esse já foi dado um passo muito importante pelo governo, com a participação do Congresso, e a gente espera que isso avance. Essa redução nas alíquotas já foi refletida nos preços. Com relação ao cenário de importação, nós continuamos aí com uma dependência muito elevada no óleo diesel. Nós estamos falando aí entre 25% e 30% da demanda necessariamente precisa ser atendida com produto importado, né? Então, é importante que o agente dominante, que é a Petrobras, precifique de forma adequada, sem que os preços sejam artificializados, para permitir que os agentes privados façam as importações e garantam o abastecimento nacional, principalmente nesse momento em que a gente tem aí problemas de escassez de oferta do produto no mercado como um todo, né? Isso é muito importante. Para a gasolina, essa dependência é menor, nós estamos falando aí entre 5% e 10% somente. Temos o combustível alternativo, que é o etanol hidratado, né? Para o óleo diesel, poderia ser diminuída
essa dependência aí de 25% a 30%, como eu falei, com o aumento do percentual de biodiesel na mistura do diesel, mas precisam ser vencidos alguns desafios, né? A gente tem escutado aí, por parte dos consumidores, problemas de qualidade com o produto quando esse percentual de biodiesel supera os 10%. Então, acho que a ANP está tratando desse assunto, né? Não é um assunto que está sem ser discutido, está sendo discutido. A gente espera que tenha uma solução o mais rápido possível para que seja permitido cumprir o cronograma para elevação do percentual do biodiesel. Tem também novas tecnologias sendo desenvolvidas, né, com o diesel verde, com o diesel de coprocessamento, enfim, tem muita coisa sendo trabalhado, muitas soluções sendo trabalhadas e desenvolvidas para permitir uma maior participação do biocombustível, do combustível renovável nos motores de ciclo diesel também. Certo, Sérgio. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, viu? Estou sempre à sua disposição, Jonas. É um prazer falar com você. Um abraço. Um abraço, o prazer é nosso, Sérgio. Bom, falamos aí então com Sérgio Araújo, presidente executivo da ABICOM. Agora, na finalização dos nossos boletins, vem as nossas redes sociais, siga a gente por lá. E o nosso site segue no ar 24 horas, fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos do lado de você, produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.